Está recebendo visita aqui no condomínio, então está um pouco barulhento, mas vai dar certo. Tudo bem com vocês aí? Deixa eu abrir o chat aqui, vocês podem falar pelo chat. Quem quiser falar no microfone pode falar também. Formulário de quem entrou agora, tá aí o formulário no chat e o formulário de presença. E hoje, gente, é a nossa penúltima semana, né? Semana 4, semana que vem a gente já encerra a disciplina, tá? Então, essa semana a gente estudou aí os sprinklers e também o gás de cozinha. E estou postando hoje ainda a questão aí do cálculo de tubulações, tá? Já estava a atividade lá, mas faltou o vídeo que está sendo processado aqui ainda. Se eu não me engano, deixa eu olhar aqui se já está no YouTube. Já está... Pronto, já está no YouTube, mas depois vocês vêm aqui, a gente vai ver ao vivo aqui agora. Tá, então eu queria começar com vocês fazendo um joguinho aqui do Kahoot. Ver como é que vocês estão aí ver como é que vocês estão aí da teoria, tá? Vou botar o link aqui no chat e vou jogar com vocês, tá? Vamos aqui. Então cliquem aí nesse link do Kahoot, vamos jogar um joguinho, ver quem vai ser o campeão aí. 10 questões. Vamos ver lá, vou compartilhar minha tela aqui para ficar gravado. Deixa eu ver se ele abre aqui. Pronto, vou compartilhar minha tela. Janela. Kahoot. Okay. Tem que botar um nickname aí, né? Vejam aí, tem 2 jogadores agora, 3. Vamos ver se vocês conseguem me ganhar aí. Kahoot sobre sistemas preventivos. Assinale a proteção passiva. Comecei errando. Ó, a Rebeca já está na frente. Vamos ver, fazer o esquenta da aula. Ativa manual. Aí, acertei uma. Só acertei uma, já estou em primeiro lugar. Vocês estão devagar demais. Estou errando tudo. Vai ficar registrado aí que o professor não sabe nada de incêndio, hein? Muito bem. Vou acertar uma aqui para dizer que eu não sei nada. Ó, já fiquei em quarto lugar. Vocês estão errando tudo, hein? Eu só acertei 2, já fiquei em quarto. Vocês estão devagar demais. A cor da tubulação de incêndio é vermelha, né? Só que aqui confunde porque o vermelho está amarelo e o amarelo está vermelho. A reserva técnica de incêndio. Último aqui, o hidrante de recalque serve para as pessoas recalcadas poder apagar incêndio, né? Oh, ainda fiquei em terceiro. Muito bem, deixa eu fechar aqui.
Tá, gente, voltando então, vou colocar mais uma vez o link de chamada aqui no chat, tá? E vamos abrir o nosso primeiro slide, que é o PowerPoint aqui dos para-raios. Apresentação de slides. Esse. Vamos começar pelo... Deixa eu ver aqui. PowerPoint. Não, era o Sprinkler, né? Deixa eu ver aqui. Peraí, gente, deixa eu só checar aqui, gente, o que foi mesmo essa semana. Vamos lá. Sprinkler, gás liquefeito. Para-raio foi semana passada, né? Sprinkler, gás liquefeito e o cálculo de tubulações. Então, vamos pelos sprinklers. Chuveiros automáticos. Estão vendo aí minha tela? Estão conseguindo ver, né? Ok. Então, gente, ó, existem dois sistemas de sprinkler, né? Sprinkler é aspersor, tá? Se você colocar aí o tradutor do Google, né, vai ver que em espanhol se chama aspersor, em alemão se chama Sprinkler, e se escreve da mesma forma que sprinkler, que é pulverizador, tá? E no Brasil a gente chamou de sprinkler durante muitos anos e agora a norma mudou para chuveiro automático. Então, tem dois tipos, tá? Um que a gente chama de dilúvio, que é um sistema que é seco, você só aciona a bomba quando o detector de fumaça avisa que tem um incêndio, né? E o sistema úmido, que é o que a gente usa aqui no Brasil, que a tubulação já é pressurizada e a gente tem uma ampola em cada bico de sprinkler que vai disparar somente aquele chuveiro naquela região, tá? Por que desses dois sistemas? Principalmente porque os países do hemisfério norte aí têm problema com baixas temperaturas, né? Então eles não querem que a água congele na tubulação. Então se usa aí um reservatório e só se lança para a tubulação na hora mesmo do incêndio, né? Tá? Mas no Brasil a gente usa o sistema pressurizado. É esse cara aqui, é um chuveirinho, né? Normalmente ele abre um raio de 2 metros, esse chuveiro. Tá? Então, em quais situações eu vou ter que usar, que tipo de prédio eu vou ter que usar, né? A gente vai na IT01 para ver que vai na IT23 aqui, que é a IT dos chuveiros de emergência, para ver se a área do meu prédio comporta, né, os chuveiros automáticos aí ou não. Tipo de edificação, né? Então, nesse caso aqui, do grupo B aqui, instalações de hospedagem, né? Vai precisar de sprinkler a partir de 23 metros de altura. Tá? Vai precisar de sistema de sprinkler. É sempre bom a gente checar no catálogo da ABNT se a norma que a gente está usando é a norma atual. Se você não sabe o número da norma, não tem problema também, você entra lá no catálogo da ABNT e procura pelo tema, nesse caso aí, chuveiros de emergência. Você vai encontrar lá qual norma está valendo, então nesse caso aqui é a 10897 de 2020, bem atual. E o Bombeiro do Rio Grande do Norte trata ela na IT 23, tá? A gente lembra aí da NR 23, né? Da norma de incêndio aí da legislação trabalhista, e tem essa IT que trata do chuveiro de emergência 23. Mas todos vocês já devem ter visto esse tipo de chuveiro aí nas garagens de shopping, né, em grandes supermercados. A gente vê a tubulação aparente assim, vermelhinha, com os chuveirinhos. Tá? Aqui à esquerda a gente tem aí a prumada de hidrantes, no lado direito a gente tem os ramais de sprinkler, que são, claro, passam pelo teto. Tá? Esse sistema aqui, então, mostra a caixa d'água, né? E eu tenho uma bomba para hidrante e outra bomba para sprinkler.
Tá? Todos os dois sistemas terminam num ponto de recalque, tá? No caso do hidrante. Opa, o que aconteceu? Caiu. Estão me ouvindo? Tem um chabu aqui na transmissão. Estão ouvindo aí? Alguém me fala aí no chat se está me ouvindo. Ok, beleza. Deu uma mensagem louca aqui. Então, veja, a diferença do recalque, né, do sprinkler para o hidrante, é que no caso do hidrante eu tenho uma válvula para eu abrir manualmente, e no sprinkler eu tenho uma válvula automática. Então, conecto o caminhão, serve para eu pressurizar o sistema sem precisar depender da reserva de incêndio do prédio. Então, conecto lá o caminhão do bombeiro e pressurizo o sistema com a água externa. Tá? Aqui está a instalação clássica, né, do reservatório superior, não precisa ser superior, tá? Se vocês forem aqui no Midway, vocês vão ver que o reservatório deles é inferior, inclusive o Midway usa a mesma água que usa no ar-condicionado, tá? O ar-condicionado de shoppings, assim, normalmente não usa o mesmo sistema que a gente usa em instalações menores, assim, da gente tubular o ar frio, né? Ali, na verdade, eles gelam a água e levam a água gelada até o andar, e essa água vai passar lá por uma serpentina, que é onde o ventilador vai soprar o ventinho frio lá naquele andar, tá? Essa mesma água de ar-condicionado eles usam como reserva de incêndio, tá? Para os sprinklers e também para os hidrantes, tá? Então tá aí o sistema, essa válvula de governo e alarme, a gente já vai explicar ela melhor agora, e eu tenho que ter essa reserva calculada, né, para suprir essa demanda, tá? Então, normalmente a gente tem um tronco central ali e ramais. Ah, esse vídeo tá como vídeo complementar lá, uns ensaios de ventilação, de fumaça e acionamento de sprinkler. Ok, tá aqui um sprinkler. Esse é o sprinkler lateral, nem sempre a gente consegue centralizar o sprinkler na área que a gente quer proteger, tá? Muitas vezes a tubulação passa ao lado, então a gente usa um defletor. E ele pode ser superior ou invertido, tá? Então, nesses casos aí, não é só porque ele está de cabeça para cima e cabeça para baixo. Vejam que o difusor ali muda o formato, né? Então, você vai instalar ele de lado. Esse é para ser instalado para cima, e ele tem essas garras ali no difusor, que é para o cone descer, né? Então, a água vai bater lá no difusor e descer. E esse é o que é instalado para baixo. Vejam que o difusor ali é diferente. Vai abrir também um chuveiro, um cone de proteção aí, tá? Lembrando que esse selo ali, essa ampola, ela vai romper com a temperatura e vai abrir ali um obturador e vai permitir que a água flua. Tá? Em função... Eu acho que a gente já falou, já dei essa aula, não dei? Eu estou confundindo aqui, acho que eu tinha que passar para vocês hoje, era o para-raio, não era? Diga isso, é isso mesmo. Peraí. Deixa eu parar aqui, essa de sprinkler a gente já deu. Semana passada, né? A de hoje é a de para-raio, só um pouquinho. Para-raio, ok. Não sei porque eu... Pronto. Estão vendo aí, gente? Peraí. O professor tá ficando velho. Para-raio a gente não viu ainda não, né? Já dei para-raio? Deixa eu olhar lá na... Também, né? Peraí, deixa eu olhar. Então, tô trocando as bolas aqui nas atividades. 3, 4. Era o Gasly que é feito, né? Então... Que estranho. Só um pouquinho, né? Sistema, bombas, sprinkler. Diga aí, gente, vocês se lembram? A gente já viu o para-raio?
Pronto, então é o GLP que faltou e a questão aqui do cálculo de tubulações. Vamos para o GLP. A gente já viu GLP, Já viu o GLP também? já, professor. Tanto para raio como GLP. Oh, meu Deus. Então estou vendo errado aqui na nossa... Ah, o senhor mostrou até explicou sobre por que ele é propício à utilização interna, porque não emite fumaça, tem um bom Sim, teor mas a calórico. gente viu isso na aula gravada, né? Você viu na aula gravada, né? A gente viu ao vivo o GLP aqui? Acho, Acho que não, né? não, é verdade, foi na Na aula aula gravada. gravada, né? Então vamos ver o GLP acho que o Sprinkler a gente viu na semana passada, tá certo. E... Ok, vamos ver só esse GLP e o cálculo de tubulações. Então tá aqui. Ó, gente, o gás. Qual é o problema do gás, né? A questão da explosão, tá? O princípio de incêndio, principalmente aí a explosão. A gente pode usar, até coloquei essas chamadas aí, essas notícias, né? As pessoas que morreram intoxicadas lá no Chile com o gás, com o vazamento de gás de calefação, de aquecimento, né? E também essa explosão aqui do... Professor, coloca a tela. Oi? Não tá... Ah, não tá apresentando, né? Peraí, eu tô com o juízo perturbado aqui porque tá tendo uma zoada grande aqui na minha vizinhança. Só um pouquinho. Essa. Pronto. Aí, apareceu para vocês? Aí, beleza. Então, o gás, gente, é uma grande vantagem a gente estar usando gás, né? Porque ele é barato e ele me dá aquecimento sem dar fumaça, né? Então, a gente usa muito isso aí para alimentação, para aquecimento também de água, água de chuveiro, né? E também a questão da calefação nas regiões que são mais frias, aqui lá para o sul do país, principalmente. Aqui tem essa notícia lá no Chile, né? Que as pessoas morreram, até um pessoal de Santa Catarina lá, os turistas morreram intoxicados com vazamento de gás. Na verdade, não foi o gás em si, mas foi os gases da combustão, né? E essa explosão aqui da lanchonete também, tem um vídeo complementar ali nas nossas atividades, no Rio de Janeiro, né? Explodiu todo um restaurante aqui, porque a central era no subsolo do prédio, que a gente não pode ter assim a instalação. A norma que trata de gás é a 28, tá? IT 28. Então, eu tenho o gás liquefeito de petróleo, que é uma mistura de alguns gases, mas os principais são esses dois aqui, o butano e o propano. Tá? Tem um poder calorífico aí de 14.375 calorias por metro cúbico de gás. Então, é o C4H10 e o C3H8. Tá aqui a moléculazinha lá, quem está estudando aí para o Enem aí deve estar esperto aí com essa fórmula estrutural aí, né? E eu tenho também o gás natural, que a gente usa em veículos, aí chama de GNV, gás natural veicular, que é o metano, ele tem um poder calorífico um pouco menor, mas ele é bem mais barato. Tá? Então, compensa eu ter ele se for canalizado. Tá? Então, em algumas regiões é possível você comprar esse gás da concessionária, direto da tubulação, para usar, inclusive, em residências. Tá? É o CH4. Qual o problema desses caras aí? Eles não têm cheiro e eles podem explodir e podem me envenenar também. Todos eles são asfixiantes químicos. Então, a gente usa aqui um aditivo, que é uma mercaptana, né, da categoria aí de mercaptana, que é o etanotiol. Então, tem um fedor de ovo podre aí, né, do enxofre. Aqui a gente usa ele como marcador de vazamento. Tá? Então, as boas características, né, que a gente não tem muita fumaça, nem fuligem, né, e pode estar usando ele aí na queima, posso usar em lugar fechado, mas que seja ventilado.
Tá? Então, o limite de tolerância é alto, 470 partículas por milhão. Vocês se lembram aí das aulas do professor Pedro, que você tem que respirar 8 horas por dia, todo dia, né? E se você tiver acima desse limite de tolerância, você vai ganhar lá o adicional de insalubridade, aqui no Brasil, né? Em outros países não é permitido passar do limite de tolerância, né? Aqui no Brasil a gente paga o adicional de morte lenta, que é o famoso adicional de insalubridade. E existe também uma concentração letal, quando a gente fala de gases, a gente não vai falar de dose letal, porque como está no ar, não é uma coisa que eu vou estar ingerindo, né? Então não dá para ser em miligrama por quilo do meu peso, né? Mas aqui sim, miligrama por litro de ar, e acima da exposição de 4 horas, se tiver 658 miligramas por litro, eu tenho um perigo de morte rápida aqui, né? Então, a preocupação aí para espaço confinado, para intoxicação, né? E, claro, lembrar que ele explode antes de me envenenar, né? Então, como ele tem a densidade maior do que o ar e ele não tem cheiro, a gente tem que tomar alguns cuidados, principalmente lembrar que como ele é mais pesado que o ar, ele desce, então a gente tem que ter controle das galerias, de ralos, de caixas de entrada de ar para minha edificação, não está por perto da central de gás, né? E para o cheiro, está usando esse marcador, que já vem, né? A distribuidora já coloca o etanodiol no gás. O ponto de fulgor é bem baixo, pra vocês terem ideia, aí a gasolina é 42 graus negativos, né? E o butano aí é 60 negativo, então tem um ponto de fulgor mais baixo ainda, é mais fácil queimar esse gás do que queimar gasolina, né? Como a gente está na temperatura ambiente aí de 30, né, 28, 30 graus, é muito fácil queimar, né? E o propano é mais inflamável ainda, porque tem um ponto de fulgor menor ainda, 104 graus Celsius negativos. E a explosividade, a gente tem que se lembrar aqui do conceito, né? A gente tem limites de explosividade, tá? Então, nesse caso dessa mistura do butano e do propano, o limite inferior é 1,8% em volume do gás no ar, tá? E o limite superior, 9,5%. Então, se eu tiver acima de 9,5%, não explode, mas pode me envenenar. Se eu tiver abaixo de 1,8%, também não explode. Tá? E nessa faixa de 1,8 a 9,5, explode. O que explode não é o cilindro, tá? Se lembre. O que explode é o gás que vazou e se misturou com a atmosfera. Ah, professor, mas eu já vi um cilindro explodir no posto de gasolina, não sei o que lá. Pronto, ali o que que ocorre? O cilindro não foi testado, ou a gente tentou usar um cilindro de gás de cozinha comum para botar o gás veicular, que tem uma pressão bem maior, né? E aí posso estar explodindo ali um veículo realmente porque o cilindro rompe, né? Mas esses botijões de gás têm um dispositivo de segurança contra a sobrepressão ali, e não é comum ele explodir, não. O que é mais comum é explodir o vazamento, né? A atmosfera explosiva. Tá? Ele tem esse dispositivo aqui, que é um lacre fusível, né? Ele derrete a 78 graus e aí o gás vaza por ali e forma ali um maçarico, né? Não vai, a chama não vai entrar para o cilindro, porque dentro do cilindro não tem oxigênio, né? E a válvula de uso, aquela ali de cima, ela tem uma válvula de retenção, que quando a gente acopla a válvula de controle de vazão, vai empurrar essa válvulazinha ali para baixo e o gás vai conseguir sair, tá? 85% do volume do cilindro é líquido e 15% gasoso quando ele vem novo, né? À medida que a gente vai consumindo, a pressão interna vai diminuindo e ele vai vaporizando, tá? Como é que eu posso transformar um gás em líquido? É só aumentar a pressão. Tá? Nem todo gás é fácil de liquefazer, tá? Você tem que aumentar muito a pressão para liquefazer alguns gases, mas esse aí dá. Tá? Por isso a gente chama de GLP, gás liquefeito do petróleo. Às vezes a gente tem um vazamento nesse bujãozinho ali, quando troca o bujão, ele não está completamente vazio e fica vazando ali pelo pito, né? Pela essa válvula de retenção. Então você pode meter uma chave de fenda ali, dar uma torcidinha no parafuso ali, e ele vai ajustar a vedação de borracha ali, o obturador, e para o vazamento. A gente pode verificar isso também com espuma de sabão, tá? Você pega ali o sabão líquido e verifica ali com a espuma. Se sair bolinha, é porque tem o vazamento, tá? Desde 1911, tá? Quando o Botafogo foi campeão, né? O Botafogo foi campeão em 1910, né?
já se usa esse cilindro, é uma coisa segura, tá? Mesmo sistema, mesmo tipo de cilindro. Um cuidado que a gente tem que ter na instalação doméstica é que a mangueira não deve passar por trás do forno. Se for o caso, a gente tem que fazer um prolongador metálico ali, tá? Se usa uma tubulação de cobre. Então, quando for comprar o fogão de vocês, aí já pense de comprar ele com a entrada no lado onde está a tomada de gás, tá? No caso de apartamento, né? No caso de residência, cuide de fazer o furo já no lado da entrada do fogão. Tá? A gente usa essa válvula e essa mangueira padronizada. Essa mangueira não pode passar de 1,25 m. E os dois têm garantia de 5 anos. Cada 5 anos a gente tem que estar substituindo. Aí sempre fazer o teste de vedação com espuma de sabão. Você vai detectar na bolinha ali se está vazando. Se tiver vazando, você desmonta, não se usa fita veda-rosca, nada disso, tá? A vedação é na ponta da válvula ali. Então, se estiver vazando, você distorce, tira e coloca de novo e dá um ajuste, tá? Até parar o vazamento. Nas centrais de GLP para edifícios, né, a gente tem que ter uma construção que vai ter a sinalização de perigo inflamável, ali, não fumar, proibido fumar. Tem que ter aberturas de ventilação para não permitir o acúmulo do gás. O piso de concreto, uma laje de concreto em cima com inclinação de 10%, para que a água não se acumule nessa laje, né? E as portas serem incombustíveis, normalmente a gente usa alumínio com venezianas, tá? Os cilindros acima do nível do piso para evitar corrosão. Tá? Normalmente se usa um estrado de madeira. Tem algumas distâncias de segurança também, tá? Os recipientes têm que ser instalados em áreas que permitam a circulação de ar, a 1,5 m de ralos de água, de drenagem, 3 metros de fontes de ignição, 6 metros de entrada de ar-condicionado e postos de ventilação, 3 metros de entrada de ar-condicionado cuja a entrada esteja acima das válvulas, tá? Quando está abaixo, tem que ser mais longe. Se lembra que o gás é mais pesado do que o ar. Né? E a instalação, a gente faz uma derivação chamada Tedrolete, e a conexão dessa derivação com o cilindro, a gente chama de rabo de porco, pigtail. Tá? Sempre tem que ter uma dupla bateria, para enquanto estiver usando uma, poder substituir a outra. Tá? Então, a gente tem umas válvulas de manobra, conjunto de controle de manobra. E tem a válvula de primeiro estágio, que é logo na saída da central, porque a pressão vai ser 1,5 atmosfera na saída da central. E a área lá, a válvula de consumo, lá na área no apartamento, né, o próximo do consumo. Tá? No caso da instalação residencial, a gente tem só essa válvula do consumo, porque o botijão já vem na pressão mais baixa, né? E lá no ponto de consumo a gente tem uma válvula de fecho rápido para poder cortar o gás, né? Fazer a manutenção. Então seria isso ali, o número 1 é o rabo de porco, pigtail, o número 2 a válvula de fecho rápido, uma válvula de esfera. São duas, né? Uma para cada bateria. Aí a válvula de primeiro estágio é o 3. Essa outra válvula ali, a número 4, é uma válvula de emergência, é a que o bombeiro fecha quando dá um incêndio no prédio. E a válvula de segundo estágio vai ter, no caso de um edifício residencial, vai ter uma para cada apartamento, né, de segundo estágio, regulada na pressão de 0,05 atmosfera, que é a pressão de consumo aí dos fogões, dos fornos. Né? Normalmente em apartamentos a tubulação vem pelo piso, tá? Ela não pode passar em elemento estrutural, ela vem embutida no piso. Aqui está pintado de amarelo, mas não precisa ser amarelo, tá? Porque só tubulação aparente vai ser amarelo. Tá? E aí a gente tem uma conexão flexível ali. Aqui é a válvula de fecho rápido, lá do meu ponto de consumo. Numa residência, como é aqui a minha casa, você tem que instalar o botijão no lado da rua. A gente faz um abrigo também para proteger ele do sol. Proteger do sol, da chuva, né? Maresia. E a mangueira não pode atravessar a parede, porque ela vai se danificar, né? Então a gente usa normalmente esse acessório aqui, que é uma parte metálica, né? Um tubo metálico, para atravessar a parede
E aí eu conecto uma mangueira flexível no lado de fora e outra no lado de dentro. Aqui está a instalação de cilindros removíveis, aqui é o P45, cada cilindro tem 45 quilos. E ali em cima, em azul, vocês veem as válvulas. Deixa eu passar o meu mouse ali. Aqui, as válvulas de fecho rápido, tá? Quando está assim, ó, 90 graus, é porque está fechada. Então, aqui, ó, esses cilindros aqui podem estar cheios, mas os que estão em uso são esses, ó, que é a válvula, esse aqui da direita. A válvula está aberta. Quando acaba o gás, eu fecho essa e abro a outra, e aí chamo o fornecedor para trocar esses cilindros aqui. Aqui é no ponto de consumo, então no andar dos apartamentos, né? Essa válvula aí é muito semelhante, é a mesma válvula que a gente usa na nossa residência. Tá? E ali embaixo o medidor e o número de cada apartamento. Se der um problema lá no apartamento, por exemplo, você está viajando e tem um vazamento naquele apartamento, o zelador pode vir aqui e fechar essa válvulazinha aqui, ó, corta o gás do apartamento. E lá dentro do apartamento tem outra válvula. Esse aqui é lá no shopping Midway, no corredor por trás da praça de alimentação. Esse é um medidor para uma das lojas, dos restaurantes lá, tá? Então aqui como a tubulação é aparente em amarela, está ali o medidor para o consumo. Esse cara aqui, ó. Aqui dá para ver o medidor, a válvula de segundo estágio e a válvula de fecho rápido. É claro que o tamanho da central ele é calculado pelo consumo. Tá? Então, vocês imaginarem um fogão desse comercial, 3,2 kg por hora, é bem mais do que um fogão doméstico, né? Então, se eu usar um bujãozinho pequenininho aí, ele vai acabar muito rápido, né? Tá? 3 horas de uso aí já foi 9 quilos, né? 9 quilos, quase 10 quilos de gás, né? Então, vou estar aí usando um botijão por dia, não é viável, né? Então, se faz bateria. Nesse caso aqui, a bateria de cilindro estacionário, cilindro maior, aí se usa só 2 cilindros, pode se usar mais também, né? E aí eu venho com um caminhão carregar esse cilindro ali no local, não troco o cilindro não. Esse caminhão. Então, se conecta lá. O detalhe aqui é que essa mangueira do caminhão não pode passar por dentro de residências, então essa central tem que ser instalada ali próximo da rua, né? E de maneira que eu consiga abastecer sem risco de vazamento. Tá? Aqui uma dupla bateria. E as tubulações têm que ser estanques, né? Tem que ser feito um teste de vedação. Deve ser provida de fechamento manual em cada ponto de consumo. Tubulação não pode passar em elementos estruturais, em vigas, em colunas. Esse tipo de instalação aqui, essa amarelinha aqui, né? As tubulações aparentes, então, vão ser pintadas de amarelo, elas têm que ter a distância de 30 centímetros de tubulação de eletricidade, tá? E um afastamento das demais tubulações suficiente para ser realizada a manutenção. Tá? Então, num prédio, a gente chama de shaft, né? Esses dutos de descida, de subida de tubulação. Normalmente, a gente faz a elétrica separada, um shaft para elétrica, outro shaft para lógica, aí o cabo de internet, de TV a cabo, e outro para gás e água. Posso passar a tubulação de água também junto com o gás. E com a distância, claro, para manutenção, né? 2 metros do para-raio. E em caso de superposição aí das tubulações, sempre a de gás deve ficar embaixo. Né? Se é uma por cima da outra. Os abrigos de medidores devem ter proteção por extintor de pó químico de 6 kg, tá? O pó 20 BC. E sempre deve permanecer limpo. O pessoal acaba guardando bugiganga ali dentro, produto de limpeza, né? Não, tá? Assim, abrigo de medidor tem que ser só para os medidores. E, claro, quando ele é interno à tubulação, ele tem que ter a edificação, ele tem que ter uma tubulação para escoar um possível vazamento de gás. Normalmente se usa um tubo de PVC ligando essas caixas até o andar térmico. E esse aqui é um detector de gás, a gente usa para inspecionar as tubulações, para encontrar vazamento.
muito comum ali os bombeiros civis aí de shopping, tá com um equipamento desse fazendo inspeção periódica nos vazamentos. A gente já teve uma explosão de shopping center lá em Osasco, lá em São Paulo, por vazamento de gás e rompeu lá a laje da praça de alimentação e morreram as pessoas lá, né? Então, você tem muito cuidado aí com o gás. Ok, deixa eu parar essa apresentação aqui. Só um minuto. Tá muito barulhento hoje aqui, não sei o que aconteceu nesse condomínio. Ok, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, vamos para outra. Vocês têm certeza que eu apresentei o para-raio aqui ao vivo, não foi só a aula, não? Diga aí no chat. Sim, Raíssa. Fala do para-raio, né? Que você também fala da gaiola de Faraday, né? Sim, esse, você falou da gaiola de Faraday. Eu falei ao vivo e gravado também, né? Isso. Ok. Então, vamos para outra aqui, que é o cálculo de tubulações. Vamos lá. Vou abrir aqui o projeto de tubulações. Já está quase na hora do intervalo. Vamos adiantar o intervalo, gente, 19h37, a gente começa esse assunto depois do intervalo, tá? Vamos dar 15 minutinhos aí, depois a gente volta e fala aqui do cálculo de tubulações, a primeira parte, tá? Ok? Alguém quer comentar alguma coisa? Vocês estão conseguindo fazer as atividades? Aí você está dizendo para eu tocar direto, mas eu não aguento não, gente, preciso dar um ar aqui. Vocês conseguiram? Todo mundo conseguiu acessar aí o Google Sala de Aula e fazer as atividades? Diga aí, estão com dificuldade? Parece que tinha uma que estava travada, né? Hoje eu andei liberando algumas ali, uma ou duas que estavam travadas. Tem uma colega aí também que não estava conseguindo resolver nenhuma, porque acho que estava entrando com o Gmail, tá? Vocês cuidem de entrar pelo Swap para usar o e-mail escolar, tá? O @ escolar de vocês aí, a conta escolar. Certo, vamos para o intervalo então? 15 minutinhos. Já já eu volto. Ok, então, bem-vindos à segunda etapa aí da nossa aula síncrona, do dia 3 de dezembro de 2020, né? Felizmente está acabando esse ano. Espero que no ano novo venha vacina, né? Acabe essa pandemia para a gente poder se ver aí no presencial, né? Não ficar só estudando aqui no remoto. Tá, então a gente vai ver agora o cálculo, começar a ver o cálculo de tubulações, tá? Para semana que vem a gente vai executar mesmo esses cálculos, tá? E vamos começar a ver agora aqui os conceitos e como fazer isso. E depois a gente vai ter exercícios aí de cálculo. Essa tarefa já estava postada lá, mas estava sem o vídeo, eu publiquei o vídeo hoje, tá? Então eu quero que vocês assistam lá o vídeo e resolvam aquelas questões. As questões daquela tarefa que está lá são mais referentes à instrução da IT mesmo, né? Instrução do bombeiro. Mas a gente vai fazer umas questões de cálculo mesmo, tá? Como dimensionar a bomba de incêndio. Então, olha só, o nosso hidrante tradicional é esse aqui, é uma tomada d'água. Lembre-se que o que a gente chama de hidrante é aquela válvula ali onde eu vou ter a água, e muitas vezes a gente chama esse conjunto aí de hidrante, né? Mas essa caixa é para os acessórios do hidrante, que são as mangueiras. A gente tem que ter no mínimo 30 metros de mangueira, normalmente são 2 lances de mangueira de 15 metros, o esguicho e a chave de conexão. Tá? É possível instalar o hidrante assim dentro da caixa de mangueira, mas também posso ter essa caixa separada de até 5 metros de distância do hidrante. O importante aqui no cálculo de tubulações é eu ter a pressão e a quantidade de água mínima recomendada pelo bombeiro nessa tomada d'água. Tá? Então, a gente faz o cálculo de trás para frente, a gente escolhe o pior hidrante, aquele que vai ser menos favorável hidraulicamente, e dimensiona o sistema para ele, tá? Se tiver pressão nesse hidrante que é o pior, nos outros vai estar melhor.
Então, normalmente a gente usa uma válvula angular, assim, de globo, para instalar o hidrante. Então, vamos começar a estudar aqui a mecânica dos fluidos, para a gente entender como é essa conta aí, como é que eu consigo determinar que tipo de bomba e se é necessário usar bomba, tá? Normalmente, na mecânica de fluidos, a gente calcula o diâmetro que a tubulação vai ter que ter, tá? Ricardo, Aqui... Oi, pode falar. Pode falar, é, po- é André. possível fracionar a estrutura, o número de hidrantes para não sobrecarregar a A gente tubulação? calcula, o sistema para 2 hidrantes abertos, tá? Ah, Ao mesmo tempo. Como o sistema de hidrantes é um sistema preventivo, né? A gente usa ele para combate a princípio de incêndio, né? Então, a gente tem que garantir que funcione 2 hidrantes, né? Porque o incêndio não vai ser generalizado, se ele já é generalizado, né? Pela edificação toda, aí eu vou ter que ter outros equipamentos aí de combate, né? Tá? Então, eu a gente sempre, calcula para acionamento de 2. E aí a gente pega os 2 piores, os que estão mais longe do reservatório, tá? No caso de bomba, né? E no caso de por gravidade, por descida por gravidade, é os que estão mais perto do reservatório. Se for um reservatório superior, que esses vão ter a menor pressão, porque tem a menor coluna d'água. Entendeu, André? Pode falar, o que mais quer saber? sim, beleza. Então, É é isso? sempre, no máximo 2, É não pode passar disso, né? no mínimo 2, no mínimo 2. Eu posso usar mais, né? Eu posso usar mais, mas a gente calcula para 2. Tá. Então, veja, ó, numa tubulação de instalação, assim, a gente tem que procurar diâmetros que sejam comerciais, tá? A gente pode até calcular na teoria aqui, dá assim 28,5 milímetros um tubo. Aí você vai lá tentar comprar um tubo desse, não existe, pronto, né? Então, no caso de incêndio, a gente usa bitolas comerciais, é no mínimo 50 milímetros, que é 2 polegadas, tá? E um tubo bem normal aí, o de 2 polegadas e meia, 63 milímetros, tá? A gente vai tentar usar essa bitola aí. E aí, para essa bitola, a gente vai calcular a velocidade e a vazão e a pressão da bomba, para garantir que esteja dentro de um parâmetro aceitável aí, tá? Então, para entender isso, né, vamos estudar aqui um pouquinho da mecânica de fluidos. Os líquidos se criam aqui durante o seu deslocamento linhas de fluxo, tá? E rente à tubulação, nas paredes da tubulação, a velocidade do fluido é nula, tá? E no centro ela é um pouco maior. Então, cada vez que eu tenho que mudar de direção esse fluido aí, no nosso caso aqui a água, né? Eu tenho aqui aumento de atrito, né? E essas obstruções, essas curvas, esses acessórios que a gente usa na tubulação, nos dão atrito nas mudanças de direção, e isso aí gera uma perda de carga, tá? Uma perda de energia. Na verdade, eu estou convertendo essa energia de pressão em outras formas de energia, por exemplo, vibração, ruído, também aumento de temperatura, e isso faz com que diminua a pressão durante o deslocamento, né? Aqui o conceito de vazão é o volume pelo tempo, né? Então, a formulazinha simples aqui, ó, volume por tempo, metro cúbico por segundo, né? E a mesma coisa que velocidade do fluido vezes a área da tubulação. Tá? A velocidade é metro por segundo, a área é metro quadrado, então vai dar metro cúbico por segundo. Então, nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com essas 3 variáveis, não o volume, não, mas e nem o tempo, mas a gente vai usar a velocidade e a área. Tá? Então, eu sabendo a vazão necessária, eu posso calcular essa velocidade, e se essa velocidade não for exatamente a que eu quero, eu posso aumentar o tubo, para diminuir a velocidade. Tá? Você já deve ter feito isso numa mangueira de jardim, né? Quando você bota o dedo na mangueira do jardim, você vê que o jato de água, ele vai mais longe, né? Mas é a mesma vazão de água que eu tenho ali, mas como eu diminuir a área da mangueira, eu aumento a velocidade. Tá? Então, mesmo volume de água, mas eu consigo projetar mais longe porque eu tenho uma velocidade maior. Tá? Essa velocidade, a gente tem que tomar um cuidado, porque se ela for muito grande, a gente não usa mais de 5 metros por segundo na tubulação, porque ela causa vibrações. E outra coisa que ocorre é o tal do golpe de Ariete. Você já deve ter visto lá aqueles filmes de guerra medieval, lá, né, que tem uns caras vêm com uma carroça gigante lá com um tronco de árvore pendurado na carroça, né, para bater e derrubar o portão do prédio, né.
Então, o nome daquilo é ariete, isso foi dado em homenagem a esse efeito aqui, que dá em tubulação, dado esse nome em homenagem a esse instrumento medieval lá. Isso aí arrebenta a tubulação toda, tá? Ferra com as conexões, as fixações. Então, a gente não usa velocidade maior do que 5 metros por segundo dentro do tubo. Se for maior do que isso, o que a gente faz? Aumenta o diâmetro do tubo. Aumentando a área, eu diminuo a velocidade. Tá? E eu tenho outro detalhe, que é o problema da corrosão do disco da bomba, tá? Do rotor da bomba. Então, um fenômeno chamado cavitação. Então, a velocidade na entrada da bomba, a gente limita entre 2 no máximo 2 ou 3 metros por segundo, tá? Se a pressão se a sucção for negativa, estiver puxando o reservatório estiver mais baixo do que a bomba, aí a gente limita em 2 metros por segundo. Se a sucção for positiva, quer dizer, o reservatório está acima da altura da bomba, posso usar uma velocidade um pouquinho maior, porque daí esse desnível compensa um pouco essa pressão. Qual é o problema aí? Velocidade alta vai diminuir a pressão e aí eu vaporizo a água. E aí esse golpe desse vapor da água, quando vira líquido de novo, vai corroendo o rotor da bomba, tá? Esse efeito aqui, ó. Tá? Chamado cavitação. Você vai implodir a bolha de vapor e colidir contra o disco da bomba aí, do rotor, e você corrói ele, fica danificado aí, não consegue mais bombear água. Outro problema de bomba é que a gente não pode deixar entrar ar na bomba, tá? Porque senão ela não consegue bombear a água ali sem entrar um pouco de ar, né? E é por isso que a gente instala sempre a bomba afogada, sempre abaixo do nível do reservatório. Tá? Um pouco abaixo do nível do reservatório. Aí no campo central, a gente pensa em usar a piscina como reserva de incêndio, tá? Então, a casa de bomba, como já tem lá a bomba da piscina, né? Vai ter que ter uma bomba de incêndio também, vai ter que ser subterrânea, ficar abaixo do nível da piscina, para nunca entrar ar na bomba. Diz que a bomba está afogada. Então, olhando aqui esse perfil de asa, ó, vocês veem ali o deslocamento do ar, a asa ela não é retinha, né? Ela tem um perfil de gota d'água, justamente para a velocidade do ar em cima da asa ser diferente da velocidade que está embaixo. Tá? Nesse caso aí, a velocidade de baixo vai ser maior do que a de cima. Isso aí faz uma força de pressão que vai dar sustentação para o avião. Tá? E aí, como é que faz para o avião descer, né? Ele vai ter ali o flap, né? Nas asas, você já deve ter visto isso, ó. Você baixa para você diminuir a velocidade abaixo da asa e conseguir diminuir essa força de sustentação para o avião aterrissar, né? E quando o avião toca a pista, se vocês observarem, tiver essa curiosidade de olhar pela janela, vocês vão ver que acima da asa abre um freio aerodinâmico, tá? Para a gente conseguir frear o avião. E ainda na turbina do avião, atrás da turbina, a gente tem o reverso, né, que abre assim para jogar a pressão da turbina para frente, para o avião poder desacelerar, né. Foi esse reverso aí que derrubou um avião da TAM, um tal do Fokker 100, há muitos anos atrás aí. Ele abriu o reverso na decolagem, né, e o avião caiu. Por causa disso aí, parar de usar o aviãozinho pequeno, o Fokker 100 aqui da TAM, aqui no Brasil, né. Então, dependendo do perfil que eu estou usando, eu vou provocar esse efeito aqui chamado vórtice. E esse vórtice causa dissipação de energia, vibração aqui, né? É por isso que as aeronaves maiores, elas têm um detalhezinho na ponta da asa, virado para cima, assim, para matar esse vórtice, para economizar combustível, diminuir vibração. Dependendo do formato do meu corpo sólido, que está se deslocando no fluido, ou o fluido deslocando sobre ele, eu vou ter mais ou menos vórtices, tá? E esses vórtices aí é o que vai dar perdas, né? Perdas de carga. Tá? A gente pode usar isso para aerodinâmica, por exemplo, para projetar em um automóvel, né? E, claro, o automóvel é um avião ao contrário, né? A gente não quer que ele decole, né? A gente quer ele colado no chão e não quer vórtice atrás do carro. Né? O meu carro aqui, que é um Jeep Bandeirantes, ó, ele forma muitos vórtices, né? Então, ele não é um carro feito para velocidade, né? Inclusive, se colocar ele num túnel de vento, ele tem um arraste menor se ficar de ré. Né? Tem o formato do Calhambeque, né? Do Ford 29. Né? Mas como é um carro para baixas velocidades, não tem esse problema de pensar em aerodinâmica. Né? Mas um carro de competição,
Aí sim eu vou estar preocupado, né? Tá? E a nossa preocupação aqui nessa aula é com o tubo, com a tubulação de água para o meu sistema de sprinkler, para o meu sistema de hidrante. Tá? A gente vai aprender a calcular para o hidrante. O sprinkler é um pouco mais complexo aí, não dá para a gente aprender aqui nessa disciplina, tá? Então, tem 3 tipos de pressão aí, essa pressão estática, que a gente toma na lateral da tubulação, a pressão dinâmica, que a gente toma no centro da tubulação, e a pressão total, que é a diferença da estática para a dinâmica. O bombeiro vai estar medindo aqui a pressão dinâmica, essa aqui que é normatizada, um sistema aberto, em movimento, tá? E aí existe um equipamento aqui para a gente estar medindo isso, esse é para pressão estática, né? E esse é para pressão dinâmica, eu posso acoplar ele na mangueira e já meço ali a pressão dinâmica no manômetro. Né? Ou aquele outro, esse aqui, que a gente vai ver no próprio jato, né? Jato d'água. E aí a norma pede uma velocidade, uma pressão, lá no meu hidrante menos favorável. Tá? Então, como é aqui a receita aqui, para a gente projetar um sistema de hidrantes? Primeira coisa é saber quem você é, não ter crise de identidade. Você vai lá na IT01, ver que tipo de prédio é a sua construção, tá? A sua edificação. Se é residencial, se é hospitalar, se é de hospedaria, se é comercial, se é uma repartição pública, se é uma escola, né? Então, na IT01 eu vou nessa classificação e aí vou ver na tabela, vou poder ter esse dado para entrar na tabela lá da IT22 e poder saber qual é o tipo de hidrante que essa edificação tem que ter, se ela tem que ter realmente hidrante, né? E qual é o volume da reserva técnica de incêndio. Antigamente, a gente calculava essa reserva para o funcionamento de 2 hidrantes simultâneos durante meia hora. E aí o bombeiro agora teve a sabedoria, né, de colocar isso numa tabela. Tá? Então, tem uma tabela lá, em função do tipo de edificação, quantos metros cúbicos eu tenho que ter na reserva, na RTI, na reserva técnica de incêndio. Tá, então siga essa sequência. Eu vou equacionar é saber pelo comprimento da mangueira, quantos hidrantes eu tenho que ter para cobrir uma área, tá? Aí vou desenhar na planta a tubulação e a posição desses hidrantes, e com isso eu faço o desenho isométrico, que é um desenho em 3D, 3 dimensões. É no isométrico que eu consigo verificar ali quantas válvulas, quantos joelhos, mas quantas curvas de raio longo a gente usa, né? E aí eu tenho que quantificar tudo isso, quantos metros de tubulação de cada diâmetro, quantas válvulas de globo, quantas válvulas de gaveta, quantas curvas de 45 graus, de 90 graus eu vou ter. E é com isso que eu vou calcular a perda de carga e equacionar a bomba. Tá? Então está aqui a IT01, dá para ler muito direito aí, mas a gente vai lá saber qual é o código do nosso prédio, se é um C2, se é um H1, né, os casos hospitalar. E aqui ele vai me dizer qual é o tipo de hidrante que eu vou usar. Lá na IT01 também tem uma outra tabela dizendo quais são os sistemas preventivos para cada tipo de edificação dessa. Tá? Você tem que ter para-raios, tem que ter hidrante, né? Aqui eu vou saber o tipo de hidrante. O tipo 1 é o mangotinho, a gente já vai ver ele aqui. Tipo 2 é o hidrante simples, tá? E assim por diante. Em função do tipo, eu vou ter um diâmetro de mangueira, né? O tipo simples aí é uma mangueira de 1,5 polegadas, tá? Com esguicho de 13 milímetros. O outro mais aqui, tipo 2 aí, já é a mangueira de 2,5 polegadas e o esguicho de 19 milímetros. Alguns vai estar pedindo esguicho de vazão regulável também, né? Então aqui está nessa tabela. O tipo 1 é o mangotinho, e do 2 para frente são esses com a válvula ali, a válvula de globo, né? O mangotinho é essa coisa aqui, É ó. combinatório. Compreendeu? Oi? Como é? É igual uma. O hidrante mangotinho? Pronto, o mangotinho é esse, é um carretel com a mangueira semi-rígida, então você pode abrir ali a válvula e sair correndo com a mangueira, ela vai desenrolando, aqui no meio tem uma conexão rotativa, né, para não dar vazamento, mas eu poder alimentar o meu carretel, tá? E aí ele tem aí o comprimento de mangueira, tal, vai cobrir uma área, tá?
Pronto, aqui voltando para a mecânica dos fluidos, ó, eu tenho que ter uma garantia que lá na tomada d'água, né, lá na ponta da mangueira, no meu hidrante, lá na ponta da mangueira, para chegar na ponta da mangueira, vai ter a pressão e a vazão que o projeto me exige, que o bombeiro me exige, tá? Então, aqui está a equação de Bernoulli, também é conhecida como conservação de energia, né? Então, você vê ali da entrada A, que tem um diâmetro maior, para a saída B, então você tem ali... Tá, menina chamando aqui. Então, o que que acontece? A energia que eu tenho no ponto A é a mesma energia que eu tenho no B, né? Mas, assim, a quantidade de energia, né? No ponto B, você vê que você tem um fator gravitacional ali, uma altura diferenciada, né? E, claro, eu tenho aí a energia potencial. Quanto mais alto eu estou com a água, mais energia potencial ela tem, né? Tem uma conversa aí com a presidente Dilma, né, que ela deu um discurso lá dizendo que não dá para estocar vento, né, das usinas eólicas, né, todo mundo riu muito e tal, mas é possível estocar o vento, é só transformar a energia eólica em outra forma de energia, por exemplo, eu pego o catavento lá, transformo em eletricidade, com essa eletricidade eu bombeio água para o alto do morro, lá em cima desse morro eu tenho energia potencial, quando a água descer pode passar por dentro de um gerador elétrico e gerar eletricidade. Tá? É claro que cada mudança de energia dessa, eu tenho perda de energia, né? Então, a gente evita estar convertendo muitas vezes a energia, porque eu tenho perda. E aqui nessa equação não tenho perda, né? Mas aí não é a situação normal. Essa equação de Bernoulli é a conservação de energia. Mas do ponto A para o ponto B, eu tenho aqui atrito. Então, eu vou ter perda de energia. Então, está faltando aí um componente nesse lado direito da equação, que seria a perda de carga. Então, a energia no ponto 1 é igual à energia no ponto 2 mais a perda. E para onde é que está indo essa perda? Para ruído, para vibração, para aquecimento, microaquecimento aí desse fluido. Tá? Então, a gente não vai usar essa equação aqui, a gente vai usar a equação de Hazen-Williams, um pouquinho diferente. Tá? Aqui nessa figura dá para ver isso, ó, quando você passa por um trecho de tubulação, eu tenho o atrito do tubo, mas quando eu passo aqui por uma válvula, por exemplo, tem um atrito maior, e dá para ver que a pressão 2 é menor do que a pressão 1, um pouquinho menor do que a pressão 1, porque eu tenho aqui dissipação de energia. Tá? Por exemplo, aqui, ó, se você está saindo com a água dessa válvula de pé, aqui de um poço, né, para bombear essa água para o alto de uma caixa d'água, você vai ter perda de energia aqui no caminho, nessas derivações aí, nesse cotovelo, nessa válvula de gaveta, todos esses componentes, e também no trecho reto, tá, de tubulação. Eu tenho aqui um atrito, né? Então, a gente usa aqui um que a gente chama de comprimento equivalente. Soma todos os comprimentos retos aí de tubo, nesse caso aí 10,5 metros de tubo, e eu vou converter cada derivação dessa num comprimento de tubo reto, como se eu transformasse aquilo ali num pedaço de tubo. Então, a válvula de retenção ali tem 9,7 metros de tubo, equivale a 9,7 metros de tubo. Uma válvula de gaveta, meio metro de tubo. Se eu substituísse ela por um pedaço de tubo, seria um pedaço de meio metro. O atrito que a válvula dá equivale ao atrito que meio metro de tubo nos dá. E aí eu somo tudo isso, eu teria um comprimento equivalente, somando todas essas derivações, de 43,9 metros. Jogando uma tabelinha, que é o que a gente faz normalmente, para não ter que estar somando os repetidos, né? A gente faz uma tabela e multiplica o comprimento pela quantidade de derivações. Então, ali eu tenho na horizontal 5 metros de trecho reto, na vertical 5,5, e aí eu tenho uma válvula de pé, uma válvula de gaveta, uma válvula de retenção e 2 cotovelos de 90 graus. Somando tudo, dá os mesmos 43. Eu preciso disso para multiplicar pelo fator de atrito lá, né? Pela perda de carga. E a perda de carga, a gente usa essa equação aqui de Hazen-Williams, são pesquisadores aí de mecânica dos fluidos que fizeram testes em laboratório, em função do atrito ali, quanto que caía a pressão. Como nessa figura aqui, ó, eles fizeram isso aqui em laboratório. Meteram um manômetro antes e depois de cada tipo de tubulação e viram qual é a perda de pressão.
E aí conseguiram jogar isso numa equação. Em vez de criar uma tabela, criaram uma equação. É uma equação enjoada, porque ela tem ali expoentes negativos, tá? Então, jogar isso numa calculadora é muito fácil de errar. Então, a gente não faz na calculadora, antigamente fazia, né? Mas agora a gente joga numa planilha do Excel, programa essa fórmula aí numa célula, e a gente só joga as variáveis, qual é a vazão, qual é o coeficiente de atrito, que é aquele C ali, qual é o diâmetro do tubo, e ele me calcula o J. Esse J vai dar em perda de carga por metro, tá? Perda de pressão para cada metro. E é por isso que a gente tem que multiplicar ele pelo comprimento equivalente, para saber naqueles tantos metros lá, naqueles 19 metros lá, 20 metros tal, quanto que eu vou perder de pressão. E é essa pressão que a gente usa para especificar a bomba. Eu não vou ter que compensar essa perda de pressão de alguma maneira. Aí a gente equaciona a bomba. Clarícia está perguntando aqui, a Natália está perguntando do dia 17, né? Semana que vem é a última semana para os diários estarem sendo fechados. Não, tá certo, gente. Ali, a posse do meu diário é até o dia 17, tá? Então, semana que vem é a nossa última semana, encerra a aula, mas eu ainda tenho essa choradinha até o dia 17 para lançar as notas, tá? Se vocês puderem concluir até o dia 10, bem melhor, né? Tá? O Kleber não gosta de usar as datas limites no limite, porque vocês vão fazer sempre um dia depois do dia permitido, para querer aquele chorinho ali no swap, não tem choro, né? Tá? Então, a gente, às vezes, lança uma data anterior, para poder, se der algum imprevisto, tal, né? Não deixe para fazer muito no final, que depois a coisa se acumula aí e complica, tá? E aqui, muita gente já está fazendo, já vai tirando dúvida pelo zap ali, pode tirar dúvidas, dizer se tem alguma coisa errada também, tá? A gente pode tirar a dúvida aqui na aula ao vivo também. Vamos fazendo, tá certo? Eu vou eliminar também as duas piores notas, tá? Se por alguma desgraça do destino aí vocês não conseguirem fazer, a gente elimina as duas piores notas. Ok? Tá aqui o Hazen Williams, então. Esse fator C, que é o fator de Hazen Williams, né? Um fator tabelado que eles usaram lá, a gente tira daqui, ó. Tá? Então, para tubo reto, a gente tem, o tubo reto depende da rugosidade do tubo e do diâmetro, tá? Então, como na fórmula lá já tem o diâmetro, a gente usa só aqui a rugosidade. Então, para um tubo de aço galvanizado, que é o que a gente mais usa aí para tubulação de incêndio, ó, vai ser o C, vai ser 120, tá? Tubos de plástico tem um C um pouquinho maior. E das derivações, as curvas aí, os T's, né, de passagem direta ou de passagem lateral, é o mesmo T, mas se o fluxo for lateral é um coeficiente, se for reto é outro. A gente tira aqui dessa tabela, depende do diâmetro, tá? Quanto maior o diâmetro aí, menor vai ser aliás, quanto maior o diâmetro, maior vai ser o coeficiente, tá? E aqui para as válvulas, eu vou também pegar pelo fabricante, tá? Nesse caso aqui, a Fundição Tupi, lá de Santa Catarina, de Joinville, fornece aí para a gente as perdas de carga das válvulas que eles fabricam lá, tá? O globo, válvula de ângulo aberto ali de globo, ó, tem de gaveta, né? Tá? O sistema tradicional é esse aqui, você vai ter ali, muito comum esse sistema, né? Um reservatório superior. Em alguns casos eu não preciso nem de bomba, mas é muito comum também ter bomba, tá? Nesse caso aqui, vou passar o mouse aqui para mostrar para vocês, ó. Se for pela gravidade, esses dois hidrantes aqui são os menos favoráveis, porque ele tem uma coluna d'água menor, né? A pressão desses aqui de baixo vai ser maior, né? Mas se a gente tiver que instalar uma bomba, tipo, se essa pressão desses dois aqui não for suficiente, eu vou ter que instalar uma bomba. Aí, na hora que eu bombeio, a bomba vai ter que vencer todo esse atrito, né, até o último hidrante, né? Então, a gente vai escolher os hidrantes mais distantes da bomba para fazer esse cálculo. E aqui tem o hidrante de recalque. Tá? Essa aqui é a simbologia que a gente usa no isométrico.
E só para lembrar, essa aqui é a válvula de retenção que fica embaixo da caixa d'água, para quando eu aciono o hidrante de recalque, a água não voltar para a caixa d'água, então ela tem aí já uma perda de carga. Essa é a válvula de gaveta, lembrar que a gente usa ela sempre aberta, só fecha no momento de manutenção. Não dá para botar ela nessa posição como ela está aí, ó, porque ela vai dar muita perda de carga, tá? Aquela perda de carga lá da tabela é considerando a válvula aberta, tá? E a gente só vai fechar em momento de manutenção, né? Aqui é a válvula de globo. E as bombas, gente, isso aqui é uma bomba mais primitiva, né? A bomba de Foley. A gente usa para bombear a área aqui, para acender churrasqueira, né? Se usa nas forjas também. Não é essa que a gente usa para água, né? Ela também bombeia água, né? Mas a mais eficiente é essa daqui, ó. Você põe um motor elétrico lá e gira esse rotor aqui, que é o que vai bombear a minha água, tá? Então entra pelo centro do rotor e sai pela tangente. Tá? Aqui alguns exemplos de instalação, ó. A gente sempre procura instalar a bomba afogada, abaixo do nível da água, tá? Se o reservatório for subterrâneo, tem que fazer um buraco mais profundo que o reservatório para botar a bomba, para evitar que entre ar na bomba, tá? Normalmente a bomba tem um retorno, se acontecer de você fechar a tubulação com a bomba em funcionamento, ela bombeia de volta para o reservatório, tá? E ela tem ali chaves de fluxo e também pressostatos para acionar ela automaticamente, tá? Quando o reservatório é inferior, esse caso aqui o reservatório é superior, ó, quando o reservatório é superior, a água, a bomba não está ligada, mas a água desce por gravidade. Então, quando eu abro um hidrante lá, eu vou ter uma chave de fluxo que vai enxergar que o hidrante foi aberto. Aí essa chave liga a bomba, tá? Eu também tenho pressostatos aqui, que vão diminuir que a pressão, vão indicar que a pressão no tubo diminuiu e aí ele liga essa bomba, né? Quando a bomba é inferior, ó, isso aqui pode ser usado nos dois casos. Quando o reservatório é inferior, subterrâneo, tal, inferior aqui, à altura dos hidrantes, a água não vai subir de graça até lá no hidrante, né? Então, eu tenho que ter uma bombinha menor, chamada bomba jockey, que vai manter esse sistema pressurizado. E quando você abre lá o hidrante, a água se desloca na tubulação e aí aciona a bomba principal, tá? A bomba jockey é uma bomba de alta pressão, essa menorzinha aqui, alta pressão e baixa vazão, por isso que o tubinho ali é fininho, né? Ela só serve para manter o sistema funcionando. Ela não fica ligada o tempo todo, não. Ela tem um pressostato, quando o sistema atinge a pressão, ela desliga. Aí diminui um pouquinho a pressão, ela liga novamente. E a hora que eu abro um hidrante, ela não consegue manter a pressão, porque ela é de baixa vazão, né? Aí entra a bomba original, né? Se eu tiver uma garantia elétrica aqui de que essa bomba principal nunca vai ficar sem energia, ok, ela só trabalha com essas duas. Se eu não tiver essa garantia, eu tenho que usar uma bomba, um motor, uma outra bomba ainda de reserva com um motor de combustão. Tá? Certo, gente? Então, por hoje é isso. A gente não vai fazer essa conta aqui hoje, vamos fazer na próxima aula, tá? E calcular realmente como é que a gente compra essa bomba, quantos cavalos tem que ter essa bomba, qual é a vazão, qual é a pressão que ela tem que me fornecer, tá? Isso é função do tamanho da minha tubulação, de quantas derivações eu tenho, das distâncias que estão esses hidrantes aí. E seria bom a gente não estar nessa pandemia, que eu ia levar vocês para visitar ali a casa de bombas ali do Midway, a gente conhecer lá essas válvulas de controle, né, de governo, de controle de vazão ali, dos sprinklers também, né, e do sprinkler e também dos hidrantes, né. Ok, alguma pergunta? Podemos encerrar aqui, gente? Façam as atividades lá. Quem não respondeu aí o cheque, vou botar de novo aqui o formulário, tá? Descrição, responda aí o formulário da chamada e a gente vai se conversando aí no WhatsApp, tá? Se preparem aí, o Clenildo não respondeu? Tá aí, botei agora, Clenildo, aí o formulário. Semana que vem, as atividades são para entregar quando? Pronto, vamos marcar até quinta-feira que vem? Deixa eu ver, quinta-feira é quando? Peraí.
Quinta-feira é dia 10, tá? Eu vou estar com a posse do diário até o dia 17, tá? Mas eu queria que vocês entregassem até o dia 10, 11, no máximo dia 11, tá? Façam aí, vão anotando as que vocês fizeram, tá? Quem não souber o que fez mais aí, me peça no privado aí, no WhatsApp, que eu vejo aqui na tabelinha, tá? Eu estou corrigindo. E aí posso dizer para vocês qual que falta e tal, tá? Não se assuste se aparecer uma montoeira de falta no diário de vocês, no swap, é porque eu vou tirando as faltas à medida que vocês vão fazendo as atividades, tá? Mesmo quem já fez, mas eu não corrigi ainda, aí eu vou tirando as faltas lá, tá? Cada atividade vale 2 aulas, 2 presenças. E essa aula síncrona aqui também vale 2, tá? Então, valeu, muito obrigado, tchau, tchau aí, bom fim de semana, bons estudos para vocês.